Olá, povo querido do sétimo ano. Depois da nossa profícua, muito proveitosa nossa aula pelo Zoom ontem, estamos aqui para a nossa segunda aula de História, nessa 11ª semana de estudo à distância. Conforme prometemos ontem, na aula de hoje nós vamos comentar sobre um vídeo. E aí, antes da gente começar o comentário e análise sobre esse vídeo, sobre este documentário, que vai nos transportar, nos fazer viajar no tempo há 500 anos atrás, deixar esclarecer duas coisas aqui. Primeiro, que a correção das questões que terminam lá o capítulo 8º, nós faremos a correção na próxima aula, ok? Segunda observação é que a gente não pode projetar aqui o vídeo por conta dos direitos autorais do YouTube. Então eu captei aqui algumas cenas que a gente vai comentando, as cenas nas quais eu vou querer as questões que vocês entreguem respondidas no caderno, tá? Então essa aqui é a abertura do documentário. Depois, é claro, evidente, eu vou colocar lá o link disponível, tanto no Classroom quanto no grupo do WhatsApp, para que vocês acessem diretamente o vídeo. Então esse nosso pequeno encontro aqui com o professor é só para esclarecer o que é que nós queremos quando vocês assistirem ao documentário. O nome do documentário é Antes do Brasil, Cabo Frio, que era uma das muitas feitorias construídas para controlar o território aqui das terras brasileiras. O ano de 1530 faz parte aí de uma coleção chamada Histórias do Brasil, da TV Escola. Essa é a página de abertura do documentário. E vai tratar, como vocês podem perceber pela imagem, e também dissemos ontem, sobre o ritual antropofágico praticado pelos indígenas no litoral. No documentário ele vai citar dois, os tupiniquins, aliados dos portugueses, e os tupinambás, aliados dos franceses. Então a primeira questão que eu quero que vocês respondam no caderno é que vocês copiem as frases que aparecem na abertura. Aqui nós temos uma captação de tela de apenas duas frases, mas na introdução do documentário vão aparecer outras. E aí vocês vão pausando e todas essas frases que vão contextualizar o enredo ali do documentário, as cenas que serão apresentadas, o contexto desse vídeo aparece aí nas frases. Copiem todas elas, é a primeira questão. Copiar as frases de abertura do documentário, porque na próxima aula nós vamos comentar sobre essas frases. A segunda pergunta que vocês vão responder no caderno: os portugueses, a resposta vai estar no vídeo também, hein? Os portugueses foram os primeiros inimigos dos indígenas? Existe lá um comentário de um historiador que ele vai dar essa resposta para vocês. Vão assistindo com calma. Terceira pergunta: quando o prisioneiro francês ele já está dentro da oca indígena, da habitação, da casa, digamos assim, indígena, e ele tem o contato com uma indígena que vai oferecer comida a ele e explicar por que ele deve ficar bem alimentado. Qual vai ser o destino dele, você já sabe. E aí ela vai começar a explicar, entre os grupos ali da tribo, quem comia cada parte. Essa é a terceira pergunta. Quem comia cada parte? As velhas. A indígena vai dar a resposta, hein? As velhas comiam o quê? As crianças comiam o quê do prisioneiro? E ela, a indígena, ela disse que gostava de comer que parte dos prisioneiros? Terceira pergunta. A quarta pergunta: o que significavam os nomes particulares dos indígenas e os adornos usados nos corpos? Então, depois dessa cena, você tem um comentário do historiador, que comenta todo o documentário, e ele vai explicar isso, que os vários índios, eles iam, à medida que o tempo passava, absorvendo nomes. Inclusive, no comentário, ele vai dizer que, segundo o relato dos jesuítas, havia indígenas que tinham mais de 100 nomes. Então, essa é a quarta pergunta. Esse monte de nomes particulares que os indígenas tinham, seu nome particular daquele determinado índio, o que significava esse monte de nomes e também o que significavam os adornos com os quais eles se pintavam, com os quais eles se enfeitavam. Você vai ter especificamente essa resposta da quarta questão ali nos 9 minutos e 45 segundos do documentário. Já fica uma dica de resposta aí. Quinta pergunta: o prisioneiro francês ele vai encontrar dentro da habitação, dentro da oca, um outro camarada que está vivendo ali, mas não na condição de prisioneiro. Esse aí é um português. E aí a quinta pergunta é essa: por que este português que aparece no documentário
este especificamente, e não os portugueses em geral, porque este está aqui nas terras brasileiras e há quanto tempo ele está? É a quinta pergunta. Pula uma linha no caderno e vai responder a sexta. O que o prisioneiro francês vai oferecer a esse aí português em troca da liberdade e por que o português recusa? Deu para entender? Nessa cena aí vai ser o diálogo entre esse português que já mora há um tempo, você vai dizer na quinta resposta há quanto tempo ele já está e por que ele está em terras brasileiras. Ele está conversando com o prisioneiro francês. É aí onde entra a sexta pergunta. O prisioneiro francês vai oferecer 3 coisas em troca da liberdade. Por que o português recusa? Quais são as 3 coisas que o francês oferece e por que o português recusa? Por último, a última pergunta, sétima. Como o português descobre que o francês está mentindo? Aí já é as últimas cenas, quando o francês vai ser executado, porque o português recusou e descobriu que ele também estava mentindo, que de fato ele era francês, de fato ele era inimigo e não estava a serviço dos portugueses. Então ele vai revelar aí como descobre que o francês a todo tempo estava mentindo, que era de fato francês, que não era português, nem tampouco amigo dos portugueses. Sétima e última pergunta, como o português descobre que o francês está mentindo, tá? Esse nosso vídeo é curto, porque vocês deverão assistir o documentário, que tem uns 20 minutos aí de duração. Qualquer dúvida, podem perguntar no privado. Esperamos a resposta, a foto do caderno com essas respostas lá pelo Classroom. Bons estudos!